Agora que a gente já falou sobre enquadramento e ângulo, vem a parte que é única e exclusivamente de vídeo, que é a movimentação. A movimentação de vídeo, ela tem duas lógicas. É a movimentação da câmera e a movimentação da objetiva, o zoom. A movimentação da câmera, ela usa dois termos, o pan e o tilt. Ah não. Eu tento defender, mas você não me ajuda. Fala na minha língua, criatura! Em outras palavras, horizontal e vertical. No movimento de pan, a câmera pode se deslocar. Em alguns celulares tem a função panorâmica, por exemplo, que é isso. É o deslocamento da câmera no eixo horizontal. Já o movimento de tilt, ele funciona, que é o vertical, ele funciona de um jeito diferente. Ele vai mudar o ângulo da câmera em relação ao objeto, provavelmente saindo do quadro que você tinha programado. Os dois saem, mas o tilt ele é mais complicado de se usar por causa disso. Você também pode usar os dois combinados. Se eu ficar mexendo desse jeito, vai desenquadrar tudo. Aí você não me ajuda, eu não consigo desenvolver meu talento desse jeito. Vamos na prática. Os movimentos de câmera foram desenvolvidos para dar mais dinamismo ao vídeo. Então ele pode ser lateral desse jeito, acompanhando a imagem só para poder manter o personagem num ponto interessante, ou para revelar o ambiente, mostrando cada vez mais um pedaço do que está acontecendo, um pedaço do cenário e mostrando o ambiente, o local onde está e o que está acontecendo em volta. O segundo movimento é o movimento de tilt, para cima e para baixo. Então ele vai começando a abaixar a imagem, por exemplo, e aí você tem que abaixar junto para poder acompanhar até virar um ângulo de plongé, por exemplo. E ele também pode ir para cima, subindo e revelando cada vez mais coisas. Talvez seja necessário você ficar pulando para aparecer na imagem. Brincadeiras à parte, os movimentos servem para poder revelar, principalmente. Você vai mostrar mais do cenário. A pessoa está falando com você seriamente e você pode ampliar o que ela está vendo do cenário. Essa é a principal função dos movimentos tilt e pan. Assim como os movimentos laterais, você pode combinar ele com uma rotação. Você pode pegar o objeto aqui e girar em torno dele, enquanto o objeto também gira em torno de você. Isso aumenta a distância paralaxe do fundo. Tá, é mais fácil explicar isso lá. Dos movimentos que eu mostrei até agora, a câmera fica parada e o personagem gira em torno dela. Mas também o contrário dá para acontecer, em que o personagem fica parado e a câmera gira. Desse jeito continua dando mais dinamismo, revelando o ambiente, sem contar que também é bem legal. O movimento de paralaxe é quando tanto a câmera quanto o personagem estão em movimento. E aí tem uma diferença de velocidade entre eu e o fundo. Olha para você ver como que o fundo está andando bem mais rápido. O movimento da objetiva, que é o zoom, ele é usado para poder fazer um recorte dentro do seu próprio recorte. Você pode fazer esse zoom mais calmo e tranquilo, só que não é tão comum o celular que consiga fazer isso. Geralmente ele dá aquele corte seco, de zoom quase que absoluto instantâneo. Isso é um problema para poder fazer esse tipo de movimento. Só que o movimento ainda é interessante. Você pode pegar o celular, por exemplo, e ir chegando perto devagarzinho. E isso dá um movimento de objetiva. Desculpe, mas se a objetiva é a lente e você não está utilizando a lente para fazer o movimento, isso está errado, não está? Não é exatamente um movimento de objetiva, mas dá o mesmo efeito e as mesmas características para a linguagem que você está querendo fazer. Um movimento bem comum de zoom também serve para revelar o ambiente. Tipo esse, que a câmera parece que vai afastando, mas na verdade ela está só abrindo o que ela está enxergando. Você inclusive pode utilizar os dois movimentos se você estiver trabalhando com uma câmera ou o seu celular permitir fazer isso, que é o movimento de chegar mais perto e afastar junto com a da objetiva, que vai causar o efeito vértigo, por exemplo, que foi utilizado no filme Tubarão, no filme Vértigo do Hitchcock. Enfim, é um efeito meio estranho, vertigem, basicamente. Mas é uma opção que você tem. Para fazer esse efeito, é uma combinação do movimento com o movimento de objetiva. Então você vai se deslocar para frente e tirar o zoom. Então basicamente você vai fazer isso aqui, ó. Esse é o movimento vertigem. Ele é muito esquisito, mas é muito legal. Um outro movimento que é de objetiva, mas não movimenta tanto assim, é o movimento de foco. Por exemplo, tá vendo eu aqui, ó? A movimentação de câmera, ela gera dinamismo no vídeo. É o ponto principal e o benefício principal dele. Você ficar com uma câmera parada, estática, igual essa que tá aqui agora, é chato. Ainda mais se eu falar devagar. Viu? Agora, com um movimento mais dinâmico,
a fluidez funciona melhor e a imagem é menos chato de ficar acompanhando. Tanto é que em cinema, por exemplo, eles colocam, embora tenha a câmera estática, eles colocam uma oscilação digital nela para a câmera não ficar sempre tão parada. E aí a imagem vai ficar meio oscilante para dar um dinamismo melhor para a cena. Por hoje é só. A gente já falou bastante sobre movimentação de câmera. Então, vamos partir para o próximo tema.